Olá, sejam todos bem-vindos. O seu filho não quer mais fazer tratamento porque diz que não adianta? Ele já passou por algumas internações e sempre volta ao uso? Este é o nosso assunto de hoje. Eu sou a Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Mas antes de iniciar o nosso assunto, eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para você ser avisado quando for postado o vídeo aqui no canal. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like. A dependência química é uma doença que, além de ser incurável, ela é progressiva. A dependência química chega a tal ponto que a única coisa que interessa ao dependente é como ele vai conseguir a sua droga de preferência para usar. Acontece vários casos em que a pessoa que é dependente, que fica internado, consegue até concluir o tratamento e logo que sai da internação volta ao uso. Ou às vezes ele chega a passar um mês ou até 3 sóbrio e retorna ao padrão de uso, ou pior do que o que era antes. Isso é muito mais comum do que você possa imaginar, a pessoa passar por várias internações e continuar no uso do álcool ou de outra droga. E isso independentemente da idade dele. Não é apenas com jovens que isso acontece, mas acontece também com pessoas idosas. E isso acontece porque, por várias razões, ele não está conseguindo viver sem a droga. É muito comum o dependente químico, depois de uma primeira internação, acreditar que agora que ele sabe que tem uma doença, ele vai usar mais controlado e não vai mais usar a mesma quantidade. E alguns comportamentos que ele tem, como por exemplo ficar um mês sem usar depois de uma internação, faz com que ele acredite que, como ele conseguiu passar um mês estando internado sem usar, agora ele consegue usar controlado. Então ele começa a usar no início, às vezes até de uma forma controlada. Ele consegue usar uma quantidade menor e com um intervalo de tempo maior, que a família nem percebe, mas logo ele retorna ao uso pesado. A ilusão de ter o controle pode ser um dos motivos, mas pode ser também que ele ainda não tenha decidido que quer parar. E ele também aceitou a internação porque ele queria dar um tempo, mas ainda não acredita que ele tem uma doença. Precisamos entender que o dependente químico ele vive muito tempo na negação. E alguns, mesmo perdendo tudo, não aceitam tratamento e também não está disposto a fazer o que tiver que ser feito para mudar de vida e parar de usar droga. Porque, como eles mesmos dizem quando eles estão em recuperação, não é só parar de usar droga. É todo um estilo de vida, é toda a vida dele que ele tem que mudar. É o comportamento, as amizades, os locais que frequentam, é assumir responsabilidade da própria vida, fazer suas escolhas, enfim, é viver a realidade sem se anestesiar. E para o dependente químico, usuário de álcool ou de outras drogas, isso é muito, mas muito difícil. E se fosse fácil, a hora que ele começasse a ter problema com o uso de drogas, ele parava. Acontece que tem dependente químico que já passou por várias internações e continua a usar. Isso não é nem sobre recaída, porque para ter recaída, ele precisa passar um período em sobriedade. E sabemos que há casos em que a pessoa interrompe o tratamento e sai para usar. Eu já presenciei casos em que, mesmo sendo uma internação involuntária, em que o dependente químico pode simplesmente comunicar à família que quer interromper o tratamento e sair, ele fugiu para usar droga. Porque ele sabia que se ele pedisse para a família para sair, a família ia levá-lo para casa. E ele não queria, ele queria ir direto para o uso. A compulsão pela droga é algo assim imprevisível. E quem tem consciência de sua compulsão pela droga não brinca, porque ele sabe que ele dificilmente controla a sua compulsão. Então nós podemos imaginar também que existem vários motivos que cada um tem
para continuar no uso. Mas dependendo da gravidade da doença, ele não consegue parar com o uso, mesmo ele tendo alguns momentos de lucidez e mesmo ele querendo parar de usar. Talvez seja neste momento que a família deva intervir e, se for o caso, se for necessário, realizar uma internação involuntária. Por ter passado por algumas internações e não ter conseguido parar de usar droga, ele vai acreditando que ele não tem mais jeito e que não vai conseguir parar de usar. E aí ele se entrega ao uso de drogas. E às vezes ele usa essa sua crença como justificativa para continuar a usar. Na realidade, ele continua na negação da doença. Por isso é importante não desistir do seu familiar e buscar ajuda para você se preparar para quando ele pedir ajuda, você ter condições de ajudar. Agora eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo e deixar o seu comentário, porque assim você me ajuda a levar essas informações a outras famílias. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.